Vamos lá, pessoal. Mais um exercício de balanço de massa aqui para a gente resolver. O exercício diz o seguinte. Uma mistura de benzeno e tolueno, contendo 40% em quantidade de matéria de benzeno, é carga de uma torre de destilação. Deseja-se recuperar 90% da quantidade de matéria do benzeno no destilado, cuja fração de benzeno deve ser 92,5%. Se é necessário produzir 500 kg de benzeno na corrente de destilado, calcule as frações molares das três correntes. Então, para a gente entender o que está acontecendo nesse problema, a gente precisa entender como é que funciona uma operação de destilação. Tá? Esquece um pouco aqui o enunciado e foca no desenho. Então, aqui a carga de uma coluna de destilação, ela é uma mistura contendo duas ou mais substâncias, tá? E essas substâncias que compõem a mistura, elas têm diferentes temperaturas de ebulição, que a gente chama de diferentes volatilidades. As substâncias de maior volatilidade são aquelas com temperatura de ebulição menor, ou seja, são aquelas que têm maior facilidade de passar para a fase vapor. Tá? E as substâncias de menor volatilidade têm a temperatura de ebulição maior e, portanto, são aquelas mais pesadas, ou seja, as que têm maior dificuldade de passar para a fase vapor. Então, quando você tem uma mistura multicomponente aqui e você joga calor nessa mistura, a gente vai estudar em termodinâmica 2 que você consegue promover a separação por meio desse calor que foi jogado aí. Os componentes mais voláteis eles vão aparecer em maior concentração aqui na corrente de destilado, tá? Quando eles recebem o calor, e os componentes mais pesados, ou seja, os menos voláteis, eles vão aparecer aqui em maior concentração na corrente de resíduo. Tá? No caso do nosso problema, a corrente de alimentação é uma mistura de benzeno e tolueno, e ela contém 40% em quantidade de matéria de benzeno. Tá? Quando ele fala aqui para a gente quantidade de matéria, pessoal, vocês têm que entender que isso aí diz respeito à fração molar. Tá? Então, nós temos aqui uma informação dessa corrente de entrada, que é o X do benzeno aqui é de 0,4. Tá? O que não é benzeno aqui seria tolueno. Então, essa é a primeira informação que a gente tem no nosso fluxograma. Tá? Perceba que ele não está me dizendo aqui qual seria a vazão dessa corrente, então eu vou tratar como sendo incógnita, que eu vou chamar de N1. A gente vai recuperar 90% da quantidade de matéria de benzeno no destilado. O que é que significa isso? Que 90% do benzeno que entra aqui nessa alimentação, ele vai sair aqui nessa corrente de cima. Tá? E a gente vai armazenar essa informação que vai ser mais importante, que vai ser importante mais na frente. Então, vou colocar aqui uma informação dessa corrente, que seria 90% do benzeno na corrente 1, que seria essa aqui, 90% de B em 1 sai no destilado. Então, vamos chamar destilado de D aqui para facilitar. Tá? Então, essa é uma informação importante aqui para a gente na hora de resolver o problema. Tá? E ele diz que a fração molar de benzeno no destilado deve ser de 92,5%, ou seja, o X do benzeno aqui é de 0,295. Tá? O que não é benzeno aqui, necessariamente vai ser tolueno. Tá ok, pessoal? E a gente vai ter até condições de calcular já a fração molar de tolueno aqui em cima. Tá? Perceba que ele está me dizendo aqui que é necessário produzir 500 kg por dia de benzeno na corrente de destilado. Tá? Essa informação não está me dizendo que essa vazão aqui, que eu vou chamar de ND, é de 500 kg por dia. O que essa informação está me dizendo é que aqui dentro desse ND, eu tenho uma contribuição de 500 kg dia de benzeno. E eu vou escrever aqui como sendo também uma informação que a gente vai utilizar ali na frente e vamos chamar de informação adicional. Tá? Então, 500 kg dia de benzeno são produzidos na corrente de destilado, que eu vou chamar de D. Certo? Ele não me fornece nenhuma informação dessa corrente aqui de baixo, então eu tenho que tratar a vazão dela como sendo uma incógnita, vamos chamar de NR, né, que seria resíduo, e eu preciso entender que aqui dentro eu vou ter benzeno e tolueno. Tá? Por que eu vou ter benzeno aqui dentro? Porque o problema está me dizendo que 90% do benzeno que entra aqui na alimentação vão sair aqui em cima. Tá? Bom, a gente vai lançar a hipótese de que essa coluna de destilação ela opera em estado estacionário, portanto eu não posso ter acúmulo de benzeno aqui dentro. E aí, se 90% sai em cima, eu vou ter que ter aqui o restante saindo embaixo. Tá? Então tem que ter um X de benzeno aqui. Por que vai ter um X de tolueno? Se o benzeno, que é o componente que tem maior facilidade de passar para a fase vapor,
está aparecendo nessa corrente de baixo, com certeza o tolueno vai aparecer, já que ele é mais pesado, tá? Ele seria menos volátil. Então, as informações que a gente tem são essas aqui, tá? Dá para calcular alguma coisa já de imediato? Dá, porque se só tem benzeno e tolueno aqui, a soma das frações tem que dar 1, portanto, isso é 0,6. E a soma das frações aqui também tem que dar 1, portanto, isso aqui vai ser 0,075, tá? Eu não consigo fazer uma conta similar nessa corrente de baixo, porque eu não sei nem o XB, nem o XT. Tá? Eu só sei que se eu somar os dois, vai dar 1. Ok, pessoal? Então, nós não temos mais nenhuma conta rápida para fazer aqui nesse problema, e aí nós podemos passar direto para a análise de grau de liberdade. Tá? Vou fazer aqui em cima para ficar um pouco mais espaço. Então, a análise de grau de liberdade, ela vai me dizer se a gente consegue ou não resolver o problema com as informações que a gente tem. Tá? O número de graus de liberdade que a gente vai ter aí vai ser o número de incógnitas no meu fluxograma, tá? Número de incógnitas, menos o número de equações independentes que relacionem essas incógnitas. Tá? Bom, quantas incógnitas a gente tem aqui ao todo? A gente tem, por exemplo, N1 como incógnita, a gente tem ND, portanto 2 até agora, NR também é uma incógnita, 3, XB e XT, ou seja, eu tenho 5 incógnitas. Tá? E aí a gente precisa agora ver o número de equações independentes. No exercício anterior, o número de equações independentes a gente contou como sendo apenas o número de balanços. Tá? Mas nesse exercício aqui, eu vou ter 3 fontes diferentes de equações independentes. Os primeiros que vão sempre aparecer seriam realmente os balanços. Tá? Quantos balanços independentes eu consigo escrever aqui? Se isso aqui não é um problema envolvendo reação química, normalmente o número de balanços independentes vai ser igual ao número de substâncias que eu tenho. Quantas substâncias eu tenho aqui? 2, que seria benzeno e tolueno. Tá? Então eu tenho 2 balanços. Eu tenho que considerar aqui outras fontes de equações independentes. Por exemplo, eu contei XB e XT como duas incógnitas. Né? Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Só que, na verdade, essas duas incógnitas aqui, particularmente XB e XT, elas estão amarradas matematicamente. Por quê? Porque eu sei que se eu somar XB com XT, tem que dar 1. Tá? E aí eu vou poder utilizar essa equação mais na frente na resolução do problema. Portanto, isso aqui é o que eu chamo de restrição física. Tá? Então, nós teremos aqui uma restrição física, que seria o fato de duas das incógnitas que eu contei estarem amarradas por uma equação matemática. Tá? Então, temos aqui uma restrição. Por fim, nós temos, se a gente parar aqui a nossa análise de graus de liberdade, a gente ainda está com 2 graus de liberdade, ou seja, o problema não poderia ser resolvido. Mas se vocês observarem, eu tenho essas duas equações aqui, que a gente vai utilizar mais na frente para matar algumas dessas incógnitas que eu contei. Tá? Então, se eu tenho duas equações que eu vou utilizar para matar as incógnitas que eu contei, eu teria duas informações adicionais. Tá? Então, seria aqui informações adicionais. Seriam duas. Portanto, o meu número de graus de liberdade aqui está dando 0. Isso significa que com as informações que eu tenho eu consigo resolver o problema. E além disso, que eu não preciso me preocupar em supor base de cálculo. Tá? Então, só com o que a gente tem aqui, a gente já consegue resolver. Tá? Nesses problemas em que a gente tem informação adicional, eu aconselho vocês a começarem as contas sempre utilizando as informações adicionais. Tá? Então, se a gente chamar isso aqui de informação 1, isso aqui de informação 2, tá? Vamos começar utilizando aqui a informação 1. O que é que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que 500 kg por dia de benzeno vão sair aqui. Tá? Com isso, vocês vão ver que a gente consegue matar essa corrente ND. Por quê? Se a gente olhar somente para essa informação que eu estou circulando aqui, qual que seria a vazão de benzeno que sai aqui? Seria a fração dele multiplicando a vazão total. Então, eu tenho 0,925 ND, e isso é a vazão de benzeno que sai aqui. Por outro lado, eu sei que vai sair aqui 500 kg dia de benzeno. Tá? Percebo que eu não posso colocar 500 kg aqui e fazer uma conta, pessoal, porque eu estarei em consistência de unidade. Tá? Esse lado esquerdo está numa base molar e esse 500 kg seria numa base mássica. Então, o que eu vou ter que fazer com esse 500 kg dia que eu estou colocando aqui? Eu vou ter que considerar a questão da massa molar. Tá?
Vocês precisam saber aqui que o benzeno ele tem fórmula C6H6. E aí, se você considerar a massa molar dele, vai dar 78 kg por quilomol, tá? E aí, quando a gente utiliza essa informação de massa molar aqui, se isso aqui tem unidade quilograma-dia, se eu quiser transformar isso aqui em quilomol, eu vou considerar que 1 kmol tem 78 kg, certo? E aí, cancelo quilograma com quilograma, eu vou sobrar com realmente a vazão que eu preciso, que está em kmol-dia, que dá ND igual aproximadamente 6,93 kmol-dia, tá? Então, essa vazão aqui não é mais o incógnito para a gente. O valor seria 6,93 kmol-dia, certo? Então, tem mais alguma informação que a gente possa utilizar aqui dessas informações adicionais? Seria essa informação 2, né? Que a gente pode equacionar da seguinte forma. 90% do benzeno em 1 vai sair em D, tá? Então, quem que seria 90% do benzeno em 1? Seria 90% de 0,4 N1, tá? Ou seja, a fração do benzeno vezes a vazão total de entrada. Então, quem que é o benzeno que sai em D? Vai ser 0,925 ND. Então, seria 0,925 vezes ND não é mais incógnita, então a gente já tem um valor que seria 6,93. Então, a gente vai achar aqui, na verdade, a gente vai achar o valor de N1, que vai dar aproximadamente aí 17,81 kmol/dia, tá? Então, isso aqui para a gente também não é mais incógnito, seria 17,81 kmol/dia. Tá ok, pessoal? Então, o que falta agora para a gente, como a gente não tem mais informação adicional, é partir para os balanços mesmo, né? Então, quem que seria o nosso volume de controle? Seria a coluna de destilação. A gente vai fazer balanço aqui nesse sistema, tá? Então, como é que vai ficar o balanço? Começando pelo balanço de benzeno. Então, o acúmulo de benzeno aí dentro do equipamento, né, que seria o DNBDT, vai ser igual à vazão de benzeno que entra, menos a vazão de benzeno que sai, parte de geração e a parte de consumo, tá? Como a gente vai lançar a hipótese de que a coluna de destilação opera em estado estacionário, que é normalmente o que acontece mesmo, tá? Tirando a parte de ligar a coluna de destilação e de desligar, o funcionamento dela é sempre em estado estacionário. Então, a gente vai ter que isso aqui é igual a zero. Também nós não temos nenhuma reação química acontecendo aqui, seria uma destilação pura, e aí a gente consegue cortar esses dois últimos termos. Ou seja, balanço continua sendo a vazão de entrada igual a vazão de saída, tá? Que nem nos exercícios anteriores. Se a gente jogar aqui os valores do problema, qual que é a vazão de benzeno que entra? Seria 0,4 vezes N1. Então, seria 0,4 vezes 17,81. Por onde é que está saindo benzeno aqui no equipamento? Uma parte no destilado, que seria 0,925, que multiplica 6,93, mais a parte do resíduo, que seria XBNR, tá? Então, esse aqui seria o nosso balanço, vamos chamar isso de 1, que seria o balanço de benzeno. Para o tolueno, exatamente a mesma ideia. Então, o acúmulo de tolueno aí dentro do volume de controle, aí tem a vazão de tolueno que entra, a vazão de tolueno que sai, então pegando a diferença aqui, mais a diferença entre a vazão de tolueno gerada e a vazão de tolueno consumida, tá? De novo, a gente vai lançar as mesmas hipóteses aqui que a gente lançou no balanço de benzeno, tá? A gente não tem acúmulo de tolueno aí dentro, portanto, isso aqui vai ser zero, sem reação química gerando e consumindo, e aí a gente vai ficar com a entrada igual a saída. Colocando já os valores do problema, qual que é a entrada de tolueno? Seria 0,6 vezes 17,81. Qual que é a saída de tolueno aqui dentro? Vai ter a parte de cima, que seria 0,075 vezes 6,93, mais a parte de baixo, que seria xt, que multiplica NR. Tá? Estamos tratando o NR como incógnita ainda, nós não sabemos o valor de NR. Esse aqui seria o balanço 2. Tá? Por fim, a gente teria o balanço total, né, que para diferenciar eu vou chamar de TOT aqui. Que como é que ficaria esse balanço total? O acúmulo total de massa dentro do meu volume de controle vai ser a mesma coisa. A entrada menos a saída, mais a geração menos o consumo. Então, essa parte aqui de geração e de consumo
cancela porque não tem reação. Isso aqui cancela porque é em estado estacionário, tá? Então, no final das contas, quando a gente substituir os valores aqui, a gente vai ter a vazão toda que entra, ou seja, N1, vai ser igual à vazão toda que sai, que seria ND mais NR. Né? Então, vamos colocar aqui, N1 vai ser igual, na verdade, N1 não é incógnito, já vamos substituir os valores, seria 17,81 igual a 6,93 mais NR. Esse aqui seria meu balanço 3, tá? Então, como eu tenho qualquer par dessas duas equações aí como sendo equações independentes, eu escolho aí quais que eu vou utilizar para resolver o meu problema, tá? Professor, mas se eu pegar a equação 1 e a equação 2, na verdade eu tenho 3 incógnitas, né? Eu não tenho 2. Só que se você olhar bem, esse xb e esse xt aqui, eles são esse xb e esse xt na corrente de resíduo. E a gente sabe que xb mais xt é igual a 1. Ou seja, se eu pego essa equação 1 com essa equação 2, sabendo que isso aqui é verdade, eu consigo resolver pegando as duas equações. Por mais que eu tenha aqui, aparentemente, uma inconsistência, né? De 3 incógnitas com duas equações, eu tenho que lembrar da existência dessa equação aqui, tá? Para a gente fazer menos contas, vocês observarem, essa equação é muito boa para a gente utilizar na hora de resolver o problema, porque a gente já tem o valor de NR direto. Então, a gente vai pegar aqui a equação 1 junto com a equação 3, tá? Então, vamos colocar aqui embaixo. Se eu fizer essa conta aqui, utilizando a equação 3, eu vou concluir que o NR seria 17,81 menos 6,93. Isso aí vai me dar aproximadamente 10,88 kmol/dia, tá? E para finalizar, eu pego esse valor de NR aqui e eu substituo aqui dentro, tá? E aí eu vou ter como calcular o valor de XB. Se vocês fizerem isso, vocês vão obter que esse valor de XB aqui dá aproximadamente 0,0656, tá? Então, se a gente colocar os valores aqui para deixar o fluxograma mais bonitinho, a gente teria que isso aqui é 10,88 kmol/dia e aqui a gente teria 0,0656, tá? Então, quanto que seria o x do tolueno? É o tanto que falta para chegar em 1, né? Se você fizer a conta, você vai obter 0,9344. Então, o que ele pedia aqui, na verdade, era só as 3 vazões, né? Então, a gente nem precisava ter feito essa conta do x do benzeno. Mas o fluxograma agora fica mais completo, né? Com todas as vazões e com todas as composições. Tá ok, pessoal? Então, qualquer dúvida vocês deixam aqui no comentário. E até o próximo vídeo.